advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai, Cacai que também defendeu Duda Mendonça no episódio do Mensalão. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, né? Boa noite, contasse pra gente um pouquinho sua vivência com Duda. Tá com o microfone desligado? É o mal da pandemia, é o microfone desligado. Abriu, Cacai? Bem, primeiro eu quero dizer da alegria de estar falando com você aqui, Chico. Essa família Kertz tem um lado muito especial no meu coração. E é engraçado, porque no dia que nós íamos conversar sobre outros assuntos, acontece essa tragédia da falta do Duda. O Duda era um cara muito especial. Achei lindo o filme que você passou com o nosso Mário fazendo essa entrevista. Queria até depois poder ter acesso a ele para passar para alguns grupos meus. O Duda era uma pessoa muito especial. Eu era muito amigo, sou muito amigo do Zé Disseu. Então, quando começou o Mensalão, eu fui falar com o Zé, ele veio aqui na minha casa, queria que eu advogasse para ele. Eu falei, Zé, você tem que pegar um cara que seja um cara do PSDB, porque esse processo vai ser politizado, o Mensalão vai virar política pura. Eu tinha experiência já naquela época. Indiquei ele o Zé Carlos Dias, um grande advogado, cara do PSDB, foi ministro Fernando Henrique. Até levei o Zé Disseu até o Zé Carlos Dias, indicamos outra pessoa e tal, e com isso eu me comprometi de não advogar no Mensalão, já que eu não tinha advogado para o Zé. Mas a coisa foi ficando esquisita, eu fui sendo procurado, me arrependi, de certa forma, de não ter advogado para o Zé. Um dia eu chego no escritório, eu já conhecia o Duda e tal, e minha secretária, eu conhecia da época de Rinha de Galo, né, que ele teve um problema, eu ajudei ele e tal. E a gente tinha um relacionamento legal. Chego, uma secretária falou, olha, tem uma pessoa sentada na sua mesa e disse que não vai embora enquanto não falar com você. Entrei, era o Duda. E ele disse, olha, você vai ser meu advogado no Mensalão. Eu falei, não vou ser seu advogado. Eu falei que no Mensalão não vou advogar. Até ele tinha um grande advogado, ficou com ele, o Luciano Feldas e a Débora. Mas ele falou, então eu não vou sair da sua sala, eu vou ficar sentado aqui, eu vou ficar morando aqui. Eu não posso ser preso, eu não posso perder esse processo. E para quem conhece o Duda sabe o poder de persuasão dele, que é uma coisa inacreditável. E ele foi ficando, eu fui trabalhando e fui conversando outras coisas. Eu sei que saí de lá advogado dele, embora eu tivesse dito não para várias pessoas no Mensalão. E peguei aquela causa com muito amor. O Luciano Feldas tinha uma defesa técnica extremamente interessante, instigante. E aí ele pediu para eu advogar também para Zilmar e tal, e foi uma das tentações orais mais emocionadas que eu já fiz na vida. Pouco antes do julgamento, eu falei com ele assim, Duda, eu fui conversar um pouco comigo, eu falei, Duda, eu como ele, sou muita emoção também. Ele acabou de falar isso aí no teu programa. Eu falei, a defesa é técnica, mas ela tem que ter uma pitada de emoção, porque o país está caindo pelas tabelas. E aí ele falou, vai lá para Maraú, vai lá para a Península, lá para você pensar um pouco na vida. E eu cheguei lá e aconteceu uma coisa muito emocionante para mim, porque eu estava sozinho, ele não estava lá e tal. E aí eu conheci as pessoas que trabalham no lugar, que trabalhavam no lugar, as pessoas simples, as pessoas que ficavam na vilazinha perto, e todo mundo adorava o Duda. Todo mundo adorava o Duda, respeitava o Duda, tinha o Duda como amigo. E foi ali um pouco que eu tinha já, evidentemente, o conhecimento técnico do processo. Eu falo sempre que a gente só entra em processo quando tem uma defesa técnica boa. Mas era preciso eu trabalhar um pouco quem era o Duda. Eu me lembro que da tribuna eu falei que queria prestar uma homenagem a ele, que ele era um gênio criativo. Até a Folha de São Paulo deu uma matéria de página inteira com o título Gênio Criativo e tal. E foi muito emocionante porque eu recitei Fernando Pessoa da tribuna do Supremo Tribunal no dia do julgamento dele. Eu fiz a última ostentação, né? Deliberadamente escolheram 40 para falar os 40 ladrões e tal. E aí, com muita técnica e um grande trabalho do Luciano Feldas e com muita paixão também, eu me lembro que teve um ministro, Chico, que eu despachei com ele 5 vezes o memorial, porque eu vi que ele não estava entendendo um determinado ponto específico do julgamento. Era importante ter o voto dele. E o assessor sempre me cortava um pouco, dizia, mas isso aqui já explicou. Aí, um momento, eu falei assim, ministro, eu estou aqui defendendo a vida do Duda Mendonça. O senhor podia, por favor, pedir ao assessor para ficar calado e só me ouvir, que eu quero que o senhor me ouça.
E o ministro, que é uma figura rara, falou, não, espera um pouquinho, deixa o Cacai falar aqui. E eu sentei no chão, assim, eu tinha feito um memorial grande, um memorial colorido, para mostrar umas diferenças e tal. E aí ganhamos o caso. Ganhamos o caso, foi uma coisa extremamente interessante. E eu fui à Bahia, eu fui a Salvador, e uma churrascaria, se não me engano, chamada Boi Preto, onde ele gostava de ir. E nós estamos lá, bebendo um pouco, e muito felizes com tudo aquilo. E ele falou, Cacai, deixa eu te falar uma coisa. No imaginário popular, eu sou um condenado, eu sou um mensaleiro. Eu vou ter que sair e trabalhar fora do Brasil. Porque aqui, para todo mundo, eu virei... Que é a superexposição midiática, né? Os julgamentos midiáticos que não tem previsão legal de condenação, mas é uma condenação onde você não tem a quem recorrer. E aí ele me contou coisas lindas, que ele abriu uma empresa na Polônia, abriu uma em Portugal, ganhava títulos e mais títulos, mas me contando da dificuldade que era dele fazer o trabalho dele na Polônia, porque ele era muito musical, ele era muito, quase mágico assim, na condução das questões, muito, muito próprio, né? Ele tinha um jeito de contar, de falar e tal. E ele disse, olha, preciso ver o que ia fazer um jingle, fazer uma coisa lá na Polônia, porque a métrica é outra e tal. Mas ele era gênio, ele era um gênio da raça. Então, aquilo foi ficando assim no meu imaginário, essa coisa dele de ser inocente, o Supremo falar que ele é inocente, mas ele está condenado no imaginário popular. Aquilo me deu muito mais força, viu, Chico? Para sair por aí, fazendo as defesas que eu sempre faço em prol daquele que é pré-julgado, daquele que é massacrado pela mídia, daquele que tem a exposição indevida da imagem. Quer dizer, toda essa força desse relacionamento com ele, da dignidade com que ele se portou naquilo ali, tudo me deu mais força ainda, não só para admirá-lo como amigo. Depois ele fez uma comigo deliciosa, que ele me convidou para passar o Réveillon lá. Eu falei, não vou não, tá com a sua família. Ele falou, não, mas é uma festa que eu vou fazer para você e sua família. Mas minha família vai estar lá. Cheguei lá, tinha mulher, ex-mulher, filho, ex-marido da mulher, marido da ex-mulher, assim, aquela coisa que só o Duda sabia fazer. Eu fiquei 10 dias, mais ou menos, lá. Foi o melhor Réveillon da minha vida, foi festa 24 horas, era música atrás de música, e todo mundo muito alegre, e ele coordenando tudo. Quer dizer, acho que o mundo acabou, o dia de ontem começou o dia de hoje mais triste, sabe? Assim, até brinquei, me ligaram aí de um site, eu falei, olha, em algum lugar do universo está tendo uma festa, está chegando alguém para dizer da alegria, para dizer que vale a pena viver, para dizer dessa emoção que é levar a vida a sério e com intensidade, e com muito amor, né? A relação dele com a esposa era linda, com os filhos, com os amigos. Então, é uma parte de todo, num momento tão dramático do Brasil, do mundo, né? Você vê aquela imagem hoje do avião americano saindo do Afeganistão e as pessoas segurando o avião para poder fugir, depois caindo lá de cima. Você vê que as pessoas perderam um pouco aquilo era para parar o mundo, assim, perplexo, como é que uma pessoa se agarra no avião para tentar voar, um avião militar enorme. No momento que você tem um neofascista presidindo o Brasil, que é um homem que faz o culto à morte, quer dizer, não era a hora do Duda morrer, né? Era a hora dele continuar aqui, dando esperança, dando luz para todos nós. Bem lembrado. O Cacai, você falou aí, eu não posso deixar de me lembrar de sua participação nas últimas manifestações, onde você já faz uma coisa, onde James aqui, que a gente faz o programa junto, repete há muito tempo, que é a gente voltar a tomar para si a bandeira do Brasil. E você saiu às manifestações com a camisa da seleção brasileira, que virou, de uns tempos para cá, símbolo de bolsonarismo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância também, desse resgate. Olha, eu tive muita dúvida se deveria ir ou não para a rua, porque eu queria ter a coerência que sempre tive. Eu prego a necessidade de isolamento, eu fiquei isolado em casa. Para mim é fácil, né? A quantidade de livro de poesia que abarrota aqui. Tenho lá aquele presente lindo que o pessoal da Vaquejada me deu, foi o Duda que me apresentou. Até hoje falamos sobre isso com o Jonas da Vaquejada.
De um dado momento, eu já tinha vacinado, eu vi que era importante para a rua. Eu escrevo muito, eu tenho escrito 2, 3 artigos por semana, para falar um pouco desse momento cruel que o Brasil passa, né? Quer dizer, um presidente que faz oculta a morte, de maneira que, se nós, Chico, eu sou apaixonado por futebol, se nós, eu falo isso, escrevi 2 artigos sobre isso, se nós fôssemos fazer um minuto de silêncio, como se faz no campo de futebol em homenagem a uma pessoa que morre, os 560 mil mortos brasileiros dariam mais de um mês de silêncio absoluto. Talvez esses neofascistas desalmados pudessem até escutar um silêncio ensurdecedor deles. E eu, quando fui sair para a rua, me incomoda muito o amarelo ter sido, o verde e amarelo ter sido apoderado pelos fascistas. Ora essa. Eu quero o meu país de volta, eu quero a minha alegria de volta. Eu estava conversando com um italiano semana passada, ele dizendo, Cacá, eu vim para o Brasil porque o Brasil era um país feliz, eu vou sair daqui, vou voltar para a Itália. Então, eu tive a ideia de sair de amarelo e quando eu estava passando na rua, assim, alguém gritou de cima do caminhão, Cacá, vem cá dar uma palavra aqui. E eu fiz, assim, eu já tinha escrito, né? Quer dizer, eu tinha escrito um artigo chamado Para Não Dizer Que Não Falei das Cores. E depois um outro dizendo para resgatar as nossas cores. Porque resgatar nossas cores tem um momento, uma coisa simbólica, sabe, Chico? Tem assim, é resgatar a alegria que sempre foi do brasileiro, é resgatar o orgulho, quer dizer, nós não podemos chegar num lugar, tá um bando de fascistas incultos lá, vestindo verde e amarelo, como se estivesse apoderado do país. Se você for ver o presidente dessa fundação que está liquidando a fundação, esqueci o nome da fundação agora, que está tirando tudo que nós tínhamos de interessante na cultura da São Palmares, ele faz isso, ele destrói as coisas que são importantes para a cultura dos negros. Então, eu acho que nós temos que resgatar absolutamente tudo. Outro dia eu acompanhei, a pedido de um grupo Prerrogativas, que eu tenho a alegria de fazer parte, eu marquei com o ministro Roberto Barroso para falar do movimento coletivo negro, e eu estava vendo a força fantástica que tem aquele pessoal, e uma senhora que estava lá falou comigo, falou, Cacá, adorei te ver de amarelo, que nós não podemos perder isso. Depois um menino me ligou e disse, olha, nós vamos sair com uma bandeira enorme, verde e amarela, que nós mandamos fazer. Então, eu acho que isso faz parte de uma luta nossa, sabe? Faz parte de uma necessidade que nós temos de ter o Brasil de volta. Ter o Brasil de volta significa também isso. Quer dizer, nós temos que fazer o enfrentamento, evidentemente, dentro dos ditames constitucionais com esse bando de fascista, mas nós temos que dizer para eles que eles não ganharam da gente a esse ponto. De nos aniquilar, né? De tirar da gente a alegria, tirar da gente a capacidade de resistência, tirar a capacidade de reação. Então, é um pouco isso. Eu recebi muitas manifestações de apoio. O Freixo, meu querido amigo, o deputado Orlando Silva, no ato seguinte me disseram, olha, eu fui com a bandeira do Brasil, o Freixo foi com a camisa do Brasil, em homenagem a essa sua ideia de fazer isso. Eu acho que nós não podemos ceder espaço. Nós temos que ocupar todos os espaços. A gente está conversando com o Cacai. Cacai, você assumiu a defesa da deputada Joyce Hasselmann, que teve aquele episódio curioso do acidente? Não sei se é acidente ou... Olha, eu sou amigo da Joyce. A Joyce me entrevistou em 2015. E de lá para cá tem uma relação muito boa com ela. De repente ela vira bolsonarista e deputada federal mais votada do Brasil. Claro que isso não nos afasta, porque eu tenho os meus afetos, mas também não nos aproxima. Mas ela saiu, comprou uma briga de morte com os bolsonaristas, facilita a relação voltar a existir. E eu estava em Nova York, eu levei meu filho para vacinar em Nova York. Eu tenho um filho mais novo e só vacinava lá. E aí ela me ligou, nós fomos conversar, e eu falei, Joyce, eu posso te ajudar, mas com a seguinte linha. Na advocacia criminal, que é o que eu faço, eu só sou advogado criminal. Na advocacia criminal, você não pode participar da investigação dando palpite, dizendo que acha que foi fulano, dando hipóteses, até porque isso passa a impressão, principalmente num caso muito midiático, como que virou o dela, passa a impressão que você quer, de alguma forma, coordenar a investigação, que não era um fato. Ela tinha o direito de ter suspeita em relação, especialmente, a 2 pessoas. É o direito dela.
Claro, ocorreram coisas ao longo dos últimos tempos que fez com que ela tivesse a impressão de que poderia acontecer um atentado com ela. Mas nós não tínhamos absolutamente como provar isso. Quem tem que fazer isso é a Polícia Técnica. Então eu disse para ela, vamos confiar na Polícia Legislativa e na Polícia Civil de Brasília. Liguei imediatamente para o Arthur Lira, que é meu amigo, conversei longamente para ele, falei o caminho que nós íamos fazer, e aos poucos as pedras foram sendo colocadas no tabuleiro, né? Quer dizer, você tinha sempre maldade de alguém que falava que era o marido dela, completamente impossível, fez o exame de ML nele, comprovou que ele não tinha absolutamente nenhuma lesão nas mãos, que não podia ser ele. Então, na verdade, um processo desse, Chico, a pessoa que é ofendida, que é machucada, ela quebrou o dente, com a mulher quebrar o dente da frente, para todos nós é muito grave. Uma mulher bonita como ela, com muita presença midiática, é uma coisa meio desesperadora. Eu sei, eu falei com uma sobrinha minha que teve um dente quebrado, ela falou, tio, entendo perfeitamente ela ter dado prioridade para aquilo no primeiro momento. Mas depois, o que nós fizemos, o que eu fiz, foi só isso, acompanhá-la e priorizar uma investigação técnica. Eu acho que agora a polícia soltou um laudo final, dizendo que tem certeza absoluta que não foi violência doméstica e que tudo indica que foi uma queda. Aí você tem algumas questões quedas, você tem os ferimentos simétricos no rosto, que é indicativo de queda. Então, são inquéritos que a gente acompanha para que não tenha, eu diria, um envolvimento maior de pressão política e tal. Eu acho que, para mim, como advogado, tecnicamente falando, ficou de bom tamanho. Cacá, esse episódio me lembrou muito o outro episódio de Roberto Jefferson, quando no Mensalão me aparece com o olho roxo e disse que tinha sido uma queda, tinha caído da escada e que gerou também um maior zum, mais ou menos como agora esse episódio de Joyce. Falando em Roberto Jefferson, Daniele Campos, que está aqui com a gente, quer te ouvir a respeito do próprio. Pois é, olá Cacá, boa noite. Então, a semana passada a gente teve essa prisão de Roberto Jefferson que deu o que falar, inclusive no setor jurídico. Tiveram especialistas em direito que foram a favor. Agora, o outro lado, ainda que nem todos eram bolsonaristas de fato ou apoiadores de Bolsonaro, mas o que se levantou foi uma falta de fundamentação no pedido de Alexandre de Moraes. E aí, como uma pessoa da área de direito, assim, uma das mais respeitadas do país, queria que você falasse a respeito disso, porque, claro, né, está acontecendo esses testes desse outro lado, enfim, claras ameaças ao STF, mas sobre fundamentação jurídica que você entende mais. Foi ou não foi? Foi ilegal ou não foi essa prisão de Roberto Jefferson? Daniele, eu sou um advogado criminal que muito dificilmente você vai me ver falar a favor de uma prisão, a favor de A prisão, para mim, é realmente a última ratio. Eu sou um libertário, eu costumo dizer que tenho correndo no meu sangue o DNA da liberdade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que esse inquérito presidido pelo Alexandre é um dos inquéritos mais importantes que nós já tivemos na história recente do país. Eu sou só advogado, não sou jurista, então não tenho maior dificuldade de fazer a defesa do inquérito desde o primeiro dia. Quando o Toffoli abriu, ele tinha condições de abrir, porque o regimento do artigo 43 prevê a hipótese dele abrir, e ele fez essa distribuição para Alexandre, e digo que foi de uma extrema felicidade, porque o ministro Alexandre ele tem autoridade, conhecimento jurídico, e é um homem que tem a coragem do enfrentamento. Olha, eu posso dizer que a história fará justiça, especialmente a esses dois ministros no futuro, quando for contar o que está acontecendo com o Brasil. Não é um ataquezinho ao Supremo, um ataquezinho, como falam alguns, ao ministro Supremo ou à esposa do Supremo com palavras chulas, isso e aquilo. Não, era uma tentativa de quebra da institucionalidade mesmo. Era um esgarçamento institucional, inclusive com grupos atrás disso financiando. Não é uma coisa simples. Esse inquérito, que veio em muito boa hora e que está sendo presidido pelo ministro Alexandre com muito rigor e com muita técnica, ele, no meu ponto de vista, eu já conversei isso com muita gente, eu não conheço o inquérito por dentro, porque corre em segredo de justiça, mas eu tenho muita informação. Esse inquérito salvou o Brasil de ter o risco de uma quebra institucional. E, é claro, você tem que saber que, ainda que a prisão seja a última ratio, você não pode ter o tipo de ameaça diária como estava tendo, e ainda está tendo, diminuiu muito.
Eu conversei a semana passada com um determinado ministro Supremo que me disse que, efetivamente, após algumas ações do Supremo, esse inquérito, por exemplo, mas o Alexandre mandou prender sem prisão, sem pedido, não é verdade. Houve um pedido de prisão que dizia ser urgente a necessidade da prisão para a Polícia Federal. O Alexandre determinou a oitiva do Ministério Público, que, ao que consta, demorou 8 dias para se manifestar. Se é urgente, como é que vai demorar 8 dias? Então, é uma discussão que eu sei que não é especialmente para nós, advogados criminais, que somos garantistas, que não queremos nenhum tipo de atropelo, nem no sistema acusatório, nem nos direitos constitucionais, ela sempre estará presente. Mas eu tenho para mim que houve uma necessidade da prisão, porque você não pode colocar em risco uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, que, de certa forma, eu vou dizer, viu, não tem faltado ao país. Acho que o Supremo tem tido um papel fundamental nesse momento. Você veja, quando o ministro da Saúde era absolutamente omisso, acho que nós temos que responsabilizar o presidente da República, o ministro da Saúde e alguns assessores, por omissão pela morte de pelo menos 1/3 dos brasileiros que morreram na pandemia. Quem é que tomou as principais providências em nome da saúde pública? Foi o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal. Então, eu sei que é ruim você... É muito fácil você falar, não, vamos pedir o impeachment do ministro Alexandre e do ministro Barroso, como esse presidente fascista está fazendo, porque ele está desesperado, ele está vendo que ele não tem o apoio, não tem força para fazer o golpe. Se tivesse força, ele já tinha dado o golpe. Ele está perdendo o apoio cada vez mais de parte da sociedade que o apoiava. Ele sabe que, se sair do governo, ele terá dificuldades graves, ele e o grupo estrito senso da família dele. Então, ele inventa esses factoides, né? E, infelizmente, tem quem o segue, de fazer um impeachment contra um presidente, contra o ministro Supremo, porque determinou a prisão fundamentadamente, dentro de um inquérito. Essa é uma discussão que é boa que ela exista, eu não sou contrário, eu não sou dono da verdade, mas eu não tenho dúvida, não, que a prisão era necessária e o ministro Alexandre agiu em muito boa hora, e não é só no caso concreto, é o que significava esse caso para essa tentativa de ruptura da instituição com gravíssimos ataques ao Supremo Tribunal Federal. Que o ministro Luiz Roberto Barroso, porque eu tenho graves divergências na questão do garantismo penal, mas eu tenho um respeito absoluto por ele. E ele teve uma coragem, olha, uma coragem difícil de se ver igual, porque ele, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma proposta aos ministros, e foi aprovado por unanimidade, um tribunal superior, que tem ministro do Supremo, ministro do STJ e advogados com o cargo de ministro durante um tempo X. E eles fizeram uma notícia crimes contra o presidente da República. Isso nunca houve no Brasil. É um tribunal que está fazendo notícia aqui. Não é notícia aqui explicando um fato e pedindo para apurar, não. É explicando o fato e dando autoria, fato determinado e autoria para ser publicado. E é claro que isso irrita o presidente da República, porque é algo inusitado, mas constitucional, correto. Então, essas eu diria, essas picuinhas que agora o presidente da República vem fazendo, só que assim, se eu faço, é uma picuinha. Se o presidente da República faz, não. O presidente Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele não sabe a dimensão do que é ser presidente da República. Ele não se dá o respeito e ele não respeita o cargo. Tudo que o presidente da República faz tem uma importância muito grande no sistema presidencialista. Então ele vai lá agora e fala, vou entrar com impeachment. O presidente da República pedindo o impeachment de 2 ministros do Supremo. Quer dizer, seria cômico se não fosse trágico. Né? Mas agiu muito bem o ministro Alexandre. Cacá, eu quero agradecer demais sua participação, essa homenagem aqui que você também participou e prestou a Duda Mendonça, que nos deixou hoje, e tudo mais que conversamos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente, eu adoro a Bahia, Duda era parte de certa forma do meu amor pela Bahia. Hoje eu tenho uma casa aí em Trancoso, onde de vez em quando eu vou para fugir dessa loucura. E eu saio, como sempre, triste pela perda do meu querido amigo, mas saio alegre por sentir que, de alguma forma, eu estive na Bahia, ainda que de passagem, como uma forma de homenagear o grande Duda. Obrigado a você.